Você diz que não tem disciplina, mas e se o problema não fosse disciplina? E se você estivesse evitando, sem saber, exatamente aquilo que diz querer? Bom dia, eu sou Paula Jardim e essa é a sua pílula de sucesso da semana. Porque sucesso não é o que você faz uma vez, é o estado interno com que você começa todos os dias. Uma das frases que mais ouço de alunos e de mentorados e de pessoas que chegam até mim é essa: Paula, eu sei o que preciso fazer, só não consigo fazer. Sei o que preciso comer, não consigo. Sei que preciso gravar os vídeos, não consigo. Sei que preciso fazer a oferta, não consigo. Sei que preciso começar a academia, não consigo. E a conclusão que a maioria tira dessa experiência é sempre a mesma: eu não tenho disciplina. Como se disciplina fosse uma qualidade que alguns têm e outros não. Como se fosse uma questão de caráter, de força de vontade. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta diferente. E se o problema não fosse disciplina? E se existisse algo dentro de você que, conscientemente, quer aquele resultado, mas inconscientemente faz de tudo para que ele não aconteça? Existe um conceito que eu chamo de sabotagem velada. Não é autossabotagem óbvia, do tipo, eu fiz tudo de errado de propósito. É muito mais sofisticada que isso. É quando você genuinamente quer algo, mas lá no fundo do seu sistema de crenças existe uma associação inconsciente que interpreta aquele resultado como ameaça. E o que você chama de falta de disciplina, a procrastinação, o adiamento, o eu começo amanhã, é na verdade o seu sistema interno tentando te proteger de algo que você ainda não consegue ver claramente. Funciona assim: o seu inconsciente não opera com lógica, ele opera com associações. Toda vez que você pensa em fazer algo, ele consulta a memória emocional que você tem sobre aquilo. Se aquela memória carrega medo, de crítica, de exposição, de rejeição, de não sustentar o que vier depois, ele aciona o freio. Não porque você é fraca, não porque você é preguiçosa, mas porque, para aquela parte de você, parar parece mais seguro do que avançar. E aí está o ponto que muda tudo. Você não trava por falta de ação. Você trava porque o avanço no nível inconsciente parece mais perigoso do que a estagnação. Existe uma diferença fundamental entre dois tipos de disciplina. A primeira eu chamo de disciplina de força. É a disciplina que você impõe sobre si mesma. É a cobrança, é o esforço, é o eu preciso me forçar a fazer. É você tentando vencer a resistência com pressão externa. Alarme, compromisso público, checklists, punições simbólicas. Agora, isso funciona? Às vezes sim, e por um tempo. Mas ela tem uma característica: precisa ser alimentada todo dia, porque ela vai contra a corrente. Ela é uma batalha. E nenhuma batalha se ganha para sempre quando a raiz do conflito continua intacta. Agora, tem um segundo tipo de disciplina que eu chamo de disciplina de coerência. Essa não nasce de pressão, ela nasce de alinhamento. Quando o que você faz reflete quem você acredita ser, a ação não é uma luta, ela é uma consequência. A empresária que tem identidade de pessoa que cuida do corpo não precisa se convencer a se exercitar toda manhã. Ela simplesmente vai, porque aquele comportamento faz parte de quem ela é. A profissional que tem identidade de autoridade no mercado não precisa se forçar a publicar conteúdo
ou a fazer ofertas. Ela simplesmente faz, porque negar isso seria negar quem ela é. A diferença não está na força de vontade, está na identidade. Por isso, simplesmente cobrar mais disciplina de si mesma costuma não funcionar, porque você está tentando sustentar um comportamento que contradiz a imagem que tem de si mesma. E o subconsciente é muito mais poderoso que qualquer comprometimento consciente. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine uma empresária competente, inteligente, com produto de qualidade e clientes satisfeitos. Ela sabe que precisa aparecer mais nas redes sociais. Sabe que um vídeo por semana transformaria o alcance do negócio dela. Mas toda semana o vídeo não é gravado. Ela procrastina, arruma outros afazeres, diz que está sem tempo, diz que vai gravar quando estiver mais preparada. A análise superficial diz: ela não tem disciplina. Mas quando você vai fundo, encontra outra coisa. Ela tem medo de ser julgada. Medo de que, quando aparecer, alguém questione sua autoridade. Medo de crescer muito rápido e não conseguir dar conta do que vier depois. Medo de que as pessoas descubram que ela não sabe tudo. O que parece falta de disciplina é, na verdade, uma tentativa do seu sistema interno de evitar exposição, porque exposição, para ela, está associada a risco. E nenhum método de produtividade resolve isso. Não é uma questão de gestão de tempo, é uma questão de identidade e de crença. Outro exemplo, ainda mais comum. Alguém que quer começar a se exercitar. Tenta há meses, começa, para. A leitura rápida não tem comprometimento, não tem disciplina. Mas existe outra possibilidade. Emagrecer para essa pessoa está associado a ser mais vista, a receber comentários sobre o corpo, as mudanças de relacionamento que ela ainda não sabe administrar, a tornar-se alguém diferente de quem as pessoas ao redor dela estão habituadas. E uma parte dela, inconscientemente, prefere o peso conhecido à transformação desconhecida. Nós quase sempre preferimos o sofrimento familiar ao desconforto do novo, mesmo quando o desconforto novo leva a algo muito melhor. Por isso, sempre que você perceber que está procrastinando, que está te faltando disciplina, entre aspas, existe uma pergunta que vale muito mais do que como eu posso ter mais disciplina. E essa pergunta é a seguinte: o que eu acredito que aconteceria se eu realmente conseguisse? Responda com honestidade. O que aconteceria se você gravasse os vídeos e ficasse conhecida? O que aconteceria se você fizesse a oferta e o cliente dissesse sim? O que aconteceria se você começasse a academia e o seu corpo mudasse? O que aconteceria se você prosperasse de vez? Se a resposta trouxer alguma forma de medo, de crítica, de responsabilidade, de inveja, de culpa, de não sustentar o que vier, você encontrou a raiz. Não é preguiça, é proteção. E aqui começa o trabalho real. O primeiro passo é parar de decretar o problema. Toda vez que você diz eu não tenho disciplina, você não está sendo honesta consigo mesma. Você está sendo obediente com um padrão que quer eliminar. O cérebro não distingue lamento de instrução. Quando você repete eu nunca consigo, eu sempre procrastino, eu sou assim, você está dando uma ordem. E o subconsciente, muito obediente, continua executando exatamente aquilo. Então, a primeira mudança é essa: pare de decretar o padrão antigo.
Não porque palavras positivas resolvem tudo, mas porque continuar nomeando o problema como identidade é continuar construindo o problema como identidade. O segundo passo é usar a sua imaginação com consistência disciplinada. O cérebro não distingue muito bem o que é imaginação do que é memória real. Isso não é metáfora, é funcionamento neurológico. Quando você imagina uma experiência com detalhes sensoriais e emocionais, o cérebro registra aquilo como referência, como algo que já aconteceu, algo que, portanto, é possível. Por isso, a imaginação disciplinada quebra a resistência de dentro para fora. Se você quer ir para a academia, não se force amanhã. Antes disso, imagine. Imagine o tênis no pé, a roupa de treino, o cheiro do lugar, a sensação do corpo se movendo, você conversando com leveza com alguém ao seu lado enquanto treina, terminando o treino e se sentindo bem com o que fez. Faça isso todos os dias, durante pelo menos 7 dias, com detalhe, com presença. Você vai perceber a resistência começando a se dissolver. Se você quer gravar vídeos, imagine você arrumada, com o celular na frente, falando com espontaneidade, sem travar, sem se julgar. Imagine a leveza de quem já faz aquilo como parte natural da sua rotina. O que você está fazendo com isso não é sonhar. Você está instalando uma nova referência no seu subconsciente. Está criando a memória de uma versão de que você já age daquele jeito. E quando essas memórias existem, o comportamento encontra menos resistência, porque o cérebro deixa de interpretar aquela ação como ameaça e começa a interpretá-la como algo familiar. Não é magia, é o mecanismo da mente funcionando a seu favor, em vez de contra você. Isso é ensaio mental, extremamente poderoso. E eu aconselho que você faça isso para instalar qualquer novo hábito que você queira, mas que faça para um hábito de cada vez. No começo desse episódio, eu te perguntei: e se o problema não fosse disciplina? Agora você tem uma resposta e tem um caminho. Pare de decretar o padrão que quer eliminar. Comece a se imaginar todos os dias sendo a pessoa que executa com naturalidade. A disciplina real não nasce de pressão, ela nasce de coerência. Quando existe alinhamento entre o que você deseja, o que você acredita e quem você acredita ser, a ação deixa de ser uma batalha, ela passa a ser uma expressão. E a pergunta que eu quero que fica com você é esta: qual versão de você está decretando todos os dias? A que trava, a que procrastina ou a que avança? Porque o subconsciente está ouvindo e está executando. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio do Bom Dia Sucesso aqui no canal. Se você sente que chegou o momento de não só entender isso, mas aplicar de forma consistente na sua vida, eu deixei na descrição algumas formas de aprofundar nesse processo comigo. Tenha um bom dia e um bom sucesso. Bom dia, sucesso com Paula Jardim, a voz que sustenta a prosperidade.